Boa noite, web espectadores. Estamos aqui mais uma vez ao vivo e a cores com a nossa TV Dental News. Voltando às nossas atividades, a nossa primeira aula no ano de 2022. Temos o prazer e a honra de estar recebendo aqui um grande mestre, um grande professor Dr. Antônio César Manetti, ele que é doutor pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC, Rio Grande do Sul, em cirurgia bucomaxilofacial, mestre pela Universidade Federal de Pelotas, a grande e tradicional Universidade Federal de Pelotas, também em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, especialista pela Universidade Federal de Pelotas, na mesma área, e é professor associado no Departamento de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da nossa grande e estimada Universidade Federal de Pelotas, e é preceptor da resistência na área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial da Federal de Pelotas. Antônio, como eu estava falando em off aqui, é um prazer e uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela presença. Tenho aí algumas parcerias, grandes amigos na Federal de Pelotas já estiveram aqui conosco, ministrando excelentes aulas para todos nós. E eu gostaria de agradecer você também, que está abrindo a nossa programação de 22. Nada melhor do que estar te recebendo aqui, uma pessoa com o seu gabarito, com a sua competência, com a sua formação. Então, de antemão, já te falei isso em off, né? Agora falo ao vivo e a cores para todo mundo que está nos vendo e nos assistindo. Muito obrigado pela presença, é uma honra, um prazer recebê-lo aqui, e espero que seja a primeira de várias vezes. Você retorne outras vezes aqui também, que continuará sendo uma honra e um prazer para nós. Hoje, antes de eu passar a palavra para o Antônio, ele vai estar trazendo para nós um tema excelente, de extrema importância para a nossa odontologia, que é tratamento, não somente para a odontologia, né? De forma geral, para a área de saúde, de maneira geral. Tratamento da osteonecrose associada ao uso de fármacos. Obrigado, Antônio. Boa noite, seja bem-vindo. Suas considerações iniciais, por gentileza. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, demais colegas. É um prazer poder contribuir, né? Porque nós aqui da universidade, e eu, principalmente, acredito que as universidades, principalmente as universidades federais, elas devem trocar informações, elas devem trocar formações, porque todo mundo, de alguma forma, tem algum conhecimento que pode ser compartilhado. Às vezes tem algum pesquisador que está fazendo algum trabalho e ajuda o outro pesquisador. Isso é bastante importante. Hoje eu tenho uma relação bastante forte também com algumas universidades estaduais, como a USP, que eu considero, dentro da cirurgia, bastante importante hoje. Então, a gente procura, de uma forma geral, tentar contribuir, e esse é o único sentido de tentar falar alguma coisa, né? Dentro da nossa limitação, dentro do nosso conhecimento, tentar expor o máximo das coisas que a gente vem fazendo, para tentar, como tema de hoje, para tentar fazer com que a gente possa ter melhor sucesso no tratamento. Hoje, a cirurgia bucomaxilofacial, eu falo pela cirurgia, porque é a área que eu trabalho, ela busca domínio de desfechos. Hoje, o cirurgião não opera mais da sua cabeça ou da maneira que ele acha que é melhor. O cirurgião hoje ele é bastante orientado, e deve ser assim, todos, pelo que a evidência ela constrói. Então, pesquisa a nível de doutorado, pesquisas básicas, pesquisas aplicadas, elas vêm construir essa evidência num momento que o país precisa cada vez mais entender que a ciência é a única forma de superar seus problemas. Não existe outras formas, não com condição de resolvê-las. É nesse sentido que eu tento falar um pouco de uma doença nova, que ela não tem muito tempo, vou explorar melhor, e de como a gente está tentando, eu digo, a gente, todo o grupo de pesquisadores, cirurgiões do mundo, tentando conversar isso e tentando trazer uma forma de poder tratar isso, que é a osteonecrose dos maxilares. Então, é nesse sentido que hoje eu vou tentar contribuir, Rodrigo, e tentar passar para os colegas a nossa visão dentro da evidência e tentar mostrar dentro dessa confusão que é o xadrez da osteonecrose e como a gente trata isso
e como a gente pode tentar ter sucesso, e o que é sucesso em osteonecrose é muito diferente do que é sucesso em qualquer área da cirurgia. O cirurgião está acostumado a ser rápido e ter desfechos rápidos. A osteonecrose, ela, entre aspas, assim, ela bagunça isso, ela muda isso. E aí eu vou contar de como que eu entrei nesse interesse de estudar osteonecrose, o porquê que isso aconteceu na minha vida. Te agradeço pela disposição aí, Rodrigo. Vamos lá. Tenho certeza que nós vamos aprender muito hoje à noite com o Antônio. Deixando para vocês já de antemão, gente, está passando aí embaixo, nós vamos combinar o seguinte: o Antônio vai fazer a primeira explanação, vai fazer a primeira apresentação, tá certo? Mas vocês já podem ir encaminhando as perguntas ou dúvidas de vocês por dois caminhos. Um via mensagem telefônica, aí via mensagem telefônica pode ser tanto pelo WhatsApp ou pelo Telegram, o número está passando aqui embaixo, 31992830000, tá bom? Basta, por favor, envie mensagem de texto, porque mensagem de voz eu não tenho como ouvir, porque eu vou estar também assistindo, obviamente, a apresentação do Antônio, tá? Então, 31992830000. Você pode encaminhar a sua pergunta ou dúvida ao longo da apresentação. No final da apresentação, eu farei a sua pergunta ou encaminharei a sua dúvida para o Antônio. A outra possibilidade também, caso vocês queiram, já abri aqui para vocês o bate-papo do YouTube, já está liberado. Inclusive, faço o convite para vocês. Vai dizendo aí o seu nome e a cidade de onde está nos acompanhando, para eu estar aqui divulgando ao longo da nossa apresentação de hoje, tá bom? Então, já tem algumas pessoas aqui, ó. Edela Puricelli, boa noite a todos os colegas. Mark Gomes, Daniel Sampaio, Adenilson Ferreira, Tereza Moraes, já estão aqui conosco, já o pessoal que já está aparecendo aqui no bate-papo do YouTube. A Tereza Moraes, que é de Barreto, São Paulo, já até colocou aqui a cidade e o estado. Então, vamos lá, Antônio, vamos começar. Já está na tela aqui, já estamos vendo o seu slide, tá legal? Ok, só vou arrumar aqui, vou botar para uma tela maior, que aí eu consigo ver melhor. Tá me escutando, Rodrigo? Desculpa, eu mutei aqui sem querer. Estamos te escutando e te vendo bem, tá? E vendo bem também os seus slides. Queria, Rodrigo, agradecer a presença da doutora Edela Puricelli, que é uma dos grandes ícones da cirurgia, provavelmente uma das pessoas que construiu a história da odontologia no Brasil e de relevante importância internacional. É um prazer que ela esteja conosco. Certamente ela pode contribuir também de uma forma importante. Grande abraço. É um prazer, uma honra para nós, né, Antônio? Muito obrigado, bem lembrado. Ela que já esteve aqui no congresso, que nós, fizemos um congresso aqui na área de cirurgia, e ela participou aqui, foi sensacional esse congresso, e está aqui conosco. Obrigado, professora Edela, é um prazer, uma honra para nós. Então, o Lucas, daqui de Formiga, está aqui conosco também, Cristina Durães, de Montes Claros, Minas Gerais, José Augusto aqui conosco também, boa noite. Daqui a pouco eu vou falando o nome de mais gente aí. Pode começar, por gentileza, Antônio. Então, Rodrigo, a gente vai falar um pouco do tratamento da osteonecrose associada ao uso de fármacos, e eu gostaria rapidamente de fazer um relato pessoal de como isso acontece, por que um cirurgião que tradicionalmente vinha se dedicando muito ao trauma, acaba, então, descobrindo o que é essa osteonecrose associada ao uso de fármacos, aos bifosfonatos e outros medicamentos, como a gente vai falar. Começou com o encaminhamento de um colega que tinha feito uma extração, eu vou mostrar esse caso na aula, e que ele tinha extraído esse dente numa extração normal, num procedimento normal, e esse paciente, ele ao extrair essa maxila, esse osso necrosa e se expõe. Esse colega, também cirurgião, ele cureta e tenta fazer o fechamento dessa lesão, e essa lesão, então, aumenta a exposição óssea e aumenta a necrose em maxilar superior, que, para o cirurgião até este momento, ele, então, não entende bem o que está acontecendo. E aí a gente vai começar a construir o conhecimento e começar a entender isso. É nesse sentido que eu vou começar a tentar construir. Nós vamos falar um pouco da história de tudo isso, como tudo isso começa. Depois, como alguns pesquisadores constroem uma forma de tentar entender isso.
eles tentam classificar o que a gente vai chamar de estágio ou estadiamento, e a partir desse estadiamento um tratamento, que vira um jogo de xadrez, e eu vou tentar hoje, são 3 anos que eu me dedico a esse tema, de uma forma mais intensa, tentar mostrar o que é o estadiamento, o que é o tratamento baseado ou com base nesse estadiamento, mas como a gente vai precisar entender alguns critérios, porque nesse jogo do estadiamento a gente pode não ter sucesso, mesmo tendo o estadiamento nos dizendo, olha, vai por esse caminho vai te dar um desfecho bom. Mas se eu não entender algumas coisas desse desfecho, eu então não vou ter sucesso. Eu queria ressaltar a todos que escutam que esses protocolos eles estão sendo construídos. Essa doença ela tem 20 e poucos anos, que de certa forma ela de uma certa forma foi entendida, ela foi escrita e ela começou a tentar se construir uma evidência. Então muitas das coisas que a gente fala elas estão evoluindo de uma forma melhor. Bom, vamos falar disso, vamos dar uma seguida. Bom, então, a osteonecrose da mandíbula relacionada ao uso de medicação, ou como o termo vai do inglês, nós vamos começar a chamar a osteonecrose da mandíbula relacionada ao uso de medicação como mironge, e esse termo, então, a gente vai usar de uma forma mais comum. Então, quando a gente se referir a mironge, a gente vai estar falando de uma osteonecrose da mandíbula relacionada à medicação. Embora esse termo a gente possa, de alguma forma, ter alguma confusão ainda, embora seja um dos termos mais aceitos hoje na literatura, como a gente vai ver nos artigos, esses processos também acontecem em maxilar. Então, quando a gente fala em medicação de osteonecrose relacionada ao uso de uma medicação e essa osteonecrose em mandíbula, esse termo pode gerar alguma confusão, porque existe também essa ocorrência na maxila. Mas, de uma forma geral, a mandíbula é bastante afetada, como a gente vai perceber. Bom, o conhecimento dos fatos históricos que levaram ao relato de uma nova doença, localizadas nos maxilares, em pacientes que faziam uso de medicações sistêmicas, é de extrema importância, é o que eu já falei. Então, a gente vai tentar entender o que esses profissionais, esses colegas, eles começaram a se dar conta e a relatar algo que, a princípio, as empresas que produziam o medicamento não conheciam isso. E como isso é importante hoje para que a gente possa tratar. A compreensão do atual momento do diagnóstico e de um protocolo terapêutico, orientado através do estadiamento da doença ou de estágios da doença, esses termos geram um certo confusão em alguns colegas, porque quando a gente fala em estágio e estadiamento parece que está mais relacionado, às vezes, ao estadiamento do câncer, embora os pacientes que usem essas medicações possam ter câncer, o estadiamento ele se refere apenas a uma forma de entender a necrose e talvez de como tratá-la. Eu prefiro chamar de estágio 1, estágio 2, mas a literatura fala em estadiamento, alguns profissionais que trabalham bastante falam em estadiamento, eu cito o estadiamento então, mas a gente vai entender melhor isso aqui na frente também. Então, entender como isso aconteceu vai nos ajudar a tentar melhorar a nossa capacidade de diagnóstico. Uma vez fazendo o diagnóstico, a gente precisa tentar, de uma certa forma, fazer o estadiamento e, a partir desse estadiamento ou estágio, propor um tratamento. Só que, nesse estadiamento, a gente pode ter alguns critérios que podem nos levar a um tratamento de um outro estágio. O que eu quero dizer? Eu posso ter um estágio 3, mas o tratamento ser de um estágio 1. E eu posso ter um estágio 3 e o tratamento ser do estágio ou do estadiamento 3. É essa confusão aparente que a gente precisa não ter e que eu pretendo responder, talvez seja o objetivo, talvez não é o objetivo maior da aula de hoje. Nós sairmos tentando entender isso para que a gente possa, então, diagnosticar e poder melhorar o nosso tratamento baseado na evidência de hoje. Vamos dividir em 3 pontos, né? O verde, a questão de como isso aconteceu, estadiamento e tratamento. Em função do tempo de 1 hora, eu não vou falar sobre os tratamentos coadjuvantes, eu vou citá-los.
eu vou trabalhar o tratamento com a evidência e vou me focar nesse tratamento. A questão da medicação e do tratamento coadjuvante fica para um outro momento e eu explico na aula por quê. Então, isso no início do século XXI, nos anos 2000, os profissionais começaram a perceber que alguns pacientes eles apresentavam algumas exposições ósseas que iam desde uma simples exposição óssea na zona de mandíbula, ali na placa milioídea, ou milioideia, né, como fala, que alguns pacientes extraíam dentes, como foi esse caso, esse slide aqui é desse paciente que eu contei no início da aula, extraíam um dente de uma extração simples, e esses alvéolos não cicatrizavam, e pior, necrosavam e aumentavam, né? E essa extração, ela acabava se prolongando e se expandindo e se tornando algo extremamente, de certa forma, aterrorizador para o profissional. E, nesse momento, eles não conseguiam explicar o que está acontecendo. E o tratamento para osteomielite, que até então se trabalha, que a cirurgia trabalha isso há décadas, que seria remover o osso necrosado, achar uma superfície óssea e fazer o fechamento, na verdade não funcionava, na verdade se extraía esses dentes e você tinha, então, necrose e exposição. E a tentativa de curar piorava. O que estava acontecendo? Esses pacientes não tinham radiação de cabeça e pescoço. Esses pacientes, será que teriam seria um novo vírus? Então, todas essas questões começavam a incomodar e começou, de uma certa forma, a aparecer esses pacientes. E o que seria isso, né? Então, se fazia extração dos dentes, como nessa figura, à direita superior, aqui eu estou com a minha seta, não sei se vocês enxergam a seta, mas você tinha necrose de uma extração simples, né? Você não tinha reparo. Então, a necrose óssea dos maxilares é secundária, naquele momento, para a evidência daquela época, em pacientes que são submetidos à radioterapia de cabeça e pescoço. Isso é tranquilo, isso para o profissional, isso é óbvio que isso pode acontecer. Ou são doentes da síndrome da imunodeficiência humana, AIDS, ou de algum tratamento que leve à imunossupressão. Enfim, a gente pode ampliar isso para grupos de pacientes imunossuprimidos, pacientes doentes de câncer, que têm radioterapia, né? Mas pacientes que faziam tratamento para câncer de mama ou osteoporose, esses pacientes apresentavam isso, mas no começo não se identificou isso. Apenas se identificava um sinal clínico na boca da necrose. E não se fazia essa relação. E a necrose óssea bucal sem causa aparente. Não se relacionava a problemas dentários, e quando se extraía um dente achando que era um problema dentário, aquela necrose piorava. Aquela situação ficava pior. O que estava acontecendo, né? Uso comum no grupo de pacientes do uso de biosfosfonados. Isso começou a ser percebido por um doutor, entre alguns que eu cito, mas principalmente o doutor César Augusto Migliorati. Ele faz uma pesquisa de prontuários, isso em São Paulo. Depois ele se muda para a Flórida e segue esse trabalho, e ele consegue perceber que alguns ou muitos desses pacientes, o que tinham em comum é que eles faziam um tipo de medicamento que pertencia a um grupo de medicamento. E aí começa a questão do bisfosfonato. Então, no ano de 2013, o Dr. César Augusto Migliorati realiza um comunicado, ele faz um comunicado, ele não faz uma publicação do artigo, ele faz uma espécie de carta no Journal of Clinical Oncology, né? E ele faz, então, uma carta ao editor, onde ele comunica isso. Ele comunica que existe alguma coisa que ele percebe que está acontecendo uma necrose dos ossos maxilares e principalmente em mandíbula, e uma das zonas, e eu gostaria de deixar isso já bem anotado como uma espécie de um sinal patognomônico, um sinal forte. Toda lesão de necrose localizada na placa milioideia com paciente em uso de medicamento é fortemente sugestivo de mironge ou de osteonecrose.
dos maxilares ou da mandíbula associado ao uso de medicamentos, como bisfosfonatos, como eu vou falar também na sequência. Então, ele percebe isso. E essa percepção, ela é levada mais a sério. Eles seguem fazendo essa comunicação. E o que seriam esses bisfosfonatos? Isso na própria palavra do Dr. César Migliorati, ao qual eu tenho a oportunidade de ter contato. O que seria isso naquele momento? O que uma droga que inibe a atividade osteoclástica, que está sendo usada no tratamento da osteoporose, no tratamento do câncer com metástases ósseas, isso é bastante importante, de uma forma oral ou de uma forma parenteral. O que é isso? O que isso tem a ver com as necroses em boca? Porque a paralisação da atividade osteoclástica e de medicamentos que inibem a formação de vasos sanguíneos tem a ver com a osteonecrose. E neste momento, nesse início de século, nos anos 2000, 2005, 2008, né, os estudos, eles não falam nada disso. Eles não relacionam isso. E o medicamento, então, o bisfosfonato é um medicamento que altera o metabolismo ósseo e previne o progresso das metástases ósseas e reduz de maneira eficaz a dor do paciente. E aí, eu comecei a estudar isso e então, eu pensava, os bisfosfonatos são um problema. Eu acho que nós devíamos não usar isso, então. E aí você vai estudando, você vai se aprofundando no assunto e você percebe que, na verdade, o custo-benefício do medicamento ele é muito maior do que a ocorrência da osteonecrose. E, neste momento, eu acredito, porque isso é história, eu acredito que, nesse momento, surge, então, o estudo de uma forma científica, de uma forma de tentar colocar isso dentro de estudos randomizados, de estudos clínicos, de revisões, que hoje a gente tem muito, de dizer assim, o bisfosfonato, ele tem um efeito colateral, e esse efeito colateral, ele é terrível. Mas o câncer, ele é muito mais terrível. A dor da metástase óssea, ela é terrível. Então, a questão da vida é muito importante. E, nesse sentido, toda a medicação que é usada para o tratamento de câncer, e a gente se dedica mais a falar do câncer, embora a osteoporose, embora outros medicamentos vão causar isso, como eu vou mostrar agora nos casos, mas a questão do câncer, ela realmente afeta a questão da vida. O câncer ele tem um presságio, ele tem uma força, e no momento que se busca melhorar muito isso, dizer que simplesmente a gente poderia abandonar o uso dessa medicação seria um grande erro. Então, na verdade, o que se tenta hoje é um entendimento melhor disso. Está saindo uma publicação agora que vai falar de um conhecimento de cada droga, eles estão evoluindo para isso, e esse conhecimento de cada droga vai nos dar um provável desfecho e um manejo disso. Isso vai melhorar muito a questão. Então, o que eu queria deixar dito nesse momento da aula é que a questão de custo-benefício é extremamente importante quando a gente quer trabalhar mironge, quando a gente quer entender a osteonecrose causada por medicamentos que visam e têm seus efeitos colaterais, de uma certa forma, extremamente desfavoráveis, mas acabam trazendo um benefício, que é muitas vezes parar uma metástase de uma metástase óssea, é muitas vezes controlar a dor de uma metástase óssea, que é extremamente deletéria. Bom, isso vai evoluindo, e em 2008, já fechando a primeira década, uma autora chamada Anna Hoffen, entre outros, começam, de uma certa forma, a admitir que alguma coisa acontece na cavidade oral e isso tem a ver com os medicamentos. Só que, nesse momento, as empresas, principalmente a Novartis, se não me falha a memória, sim, a Novartis, eles trabalham um estudo onde eles vão avaliar a questão dos bisfosfonatos,
E só que eles acabam colocando a dexametasona dentro do estudo. E as conclusões desse estudo é que os animais que tiveram o zelendronato e a dexametasona, eles apresentaram uma evidência maior de problemas do que o grupo controle. E, de certa forma, nesse momento, parece que seria mais a questão da imunossupressão, mais a questão do corticoide e não do bisfosfonato ou, no caso aqui, do zolendronato. Talvez hoje, em 2022, a gente possa falar que, de uma forma, o sistema imune também está implicado nisso e que os corticoides também têm algum fator nisso. Como eu disse, nós estamos construindo protocolos, eu digo o planeta todo. Não há um pesquisador hoje no planeta que consiga dominar isso ainda. A gente está construindo isso. E, de uma forma, hoje eu diria que existe um papel muito importante no sistema imune, existe um papel muito importante em drogas como o corticoide, que atuam no sistema imune de uma forma, mas que achar que era isso a causa seria um equívoco bastante grande. O bisfosfonato está implicado em osteonecrose, sim, independente, ele tem a capacidade, sim, de fazer isso. E, nesse momento, então, ainda se acha que não é bem isso e tal. E, desculpa, troquei aqui. E nós vamos evoluindo. E aí começam-se as publicações, e aqui já também de 2008, a começar a relacionar tudo isso, né? Então, durante 2 anos, 3 cirurgiões escreveram 104 pacientes com câncer, com câncer com osteonecrose na mandíbula, né, identificaram bisfosfonato intravenoso, eles tinham alguma relação. E isso começa, de uma certa forma, a entrar e as pessoas começam a dizer isso. E profissionais como o próprio Dr. César e o Robert Max, que também eu cito, eles vão dizer, não, mas só um pouquinho, a gente está vendo as coisas, a gente está vendo acontecer. Não é simplesmente o corticoide, não é isso. Tem mais coisa aí. É necessário seguir os estudos, tem muito mais coisas aí. Bom, então, drogas associadas com mironge, a gente poderia passar 1 hora só falando delas. A gente separei três grupos dos bisfosfonatos, o alendronato, o risendronato e bandronato, e é importante o colega que vai tratar isso começar a entender o mecanismo de ação de cada um deles. O que vem agora com a publicação da Associação Americana, onde vai pegar grupos de medicamentos e vai dizer, isso tende a um desfecho, isso tende a outro desfecho, isso vai nos ajudar bastante. Mas é importante entender o papel, por exemplo, da droga antiangiogênica, a droga que vai lá e estaciona ou para o fator endotelial, você não faz vaso, e aí você vai começar a entender por que não adianta curetar alguns tipos de necrose de estágio 3, e adianta curetar outros tipos de necrose de estágio 3, porque o grande problema de sair removendo isso cirurgicamente é que se você tem zonas que você não consegue entender aonde há necrose, você só vai abrir essa mucosa, só vai contaminar essa mucosa e só vai aumentar a infecção e só vai piorar o quadro. Isso aqui assusta quando você sai tratando osteonecrose sem dominar um pouco esse conceito. Eu diria que é algo complexo, mas que segue uma lógica. Toda doença segue uma lógica. Toda doença tem uma lógica e, se abandonada, seu curso natural. Mas, ao entender a lógica, você pode modificar o prognóstico e acertar o tratamento. Então, é nesse sentido que eu ainda insisto na aula, a gente precisa acabar essa aula e, nas perguntas, entender esse xadrez que eu quero tentar explicar. Bom, vamos lá. Bom, outras drogas, outras doenças de Paget, acho que é bem clássica, e outras drogas que elas estão sendo usadas para várias coisas. Então, os profissionais usam esses biosfosfonatos, tratamento de osteoporose, mas existe a medicação usada para
Joelho, por exemplo, isso está sendo usado como profilaxia do câncer da mama, como também está sendo usado. Então, vários medicamentos e vários usos, eles vão se tornar... qual o desfecho disso? Qual o desfecho quando eu uso para doença de Paget? Para mieloma múltiplo, né? Para câncer de próstata, outros cânceres, uma numerosa condição de situações, essas medicações estão entrando. E não de uma forma, muitas vezes, equivocada, não, talvez, se eu passei essa ideia, gostaria de desconstruir. Não, muitas vezes com um fim e um objetivo. Só que vai chegar um momento que, ao se conhecer melhor esse mecanismo, talvez custo e benefício para algumas doenças justifique e para outras doenças não justifique. Talvez, entrando um pouco numa discussão mais ampla, usar biosfosfonato como profilaxia do câncer de mama. Qual é a justificativa? Qual é a explicação disso? Qual seria? Será que o custo-benefício compensa? Para a doença de Paget, será que compensa? Então, essa discussão ela vai precisar acontecer cada vez mais. Não dá mais para profissionais de odontologia discutirem isso com somente dentistas, e nem oncologistas, ginecologistas discutirem isso somente com seus pares. Na verdade, custo-benefício da droga, ela precisa ser construída de uma forma dinâmica. O paciente tem que estar no centro. O paciente tem que estar no centro do tratamento. Quando a gente colocar o paciente no centro, a gente vai conseguir entender o custo-benefício. Não, vamos supor, usar para profilaxia do câncer de mama é fundamental. Isso é uma hipótese, tá? Estou só criando uma hipótese, porque se nós fizermos a profilaxia, nós vamos ter X% de osteonecrose em boca, mas nós vamos ter muito mais prevenção do câncer que mata. Então, poderia se justificar. Entende? É nesse sentido que eu quero passar a ideia do custo-benefício, que é o que norteia o tratamento. A gente não pode simplesmente, para quem tem um excesso, uma hipercalcemia maligna no sangue, que é diagnóstico de metástase óssea, a gente vai dizer, não vamos usar o bisfosfonato, porque isso dá uma necrose na boca, dá uma osteonecrose em mandíbula. Não, na verdade, o custo-benefício disso é justificado, porque isso vai diminuir a velocidade dessa metástase, vai diminuir essa dor, e isso talvez dê tempo para o paciente curar. Isso é bastante importante. Custo-benefício e osteonecrose dos maxilares induzida por medicamento é uma regra de ouro. A gente precisa saber entender isso. Vários medicamentos são usados, tá? A publicação aqui cita, e a gente poderia ficar falando de vários medicamentos e os que estão entrando para uso e que podem ter isso. Isso é bastante importante, e talvez isso seja um dos grandes problemas de você ter que tentar entender tudo isso. Por isso eu dividi hoje em 3 grupos, mas é mais que isso. Os critérios de definição de osteonecrose induzida por medicamento pela OMS de 2014 pacientes em uso de medicamento relacionado como os bisfosfonatos e usou esse medicamento, ou seja, ele está usando e usou esse medicamento, porque o efeito residual ele é de longo prazo. De quanto tempo, Fogaça? Não sei dizer, não sei se alguém sabe dizer com segurança, mas o efeito residual é grande. Mas o fato de usar e ter usado num prazo, digamos, de 2, 3 anos, é um fator de risco, não tenho dúvida disso. A presença de osso exposto, ele é um problema, mas nem todo osso exposto é osteonecrose induzida por medicamento, mas o osso exposto usando medicamento é sugestivo fortemente. Clinicamente perceptível, obviamente, sendo admitido a sondagem se houver fístula, tanto intraoral como extraoral. Essa questão da necrose do osso não exposto, eu vou falar também na sequência, que seria o estágio 0, que é uma determinação da OMS, onde alguns grupos, como a Itália, discute, mas também existe isso, uma espécie de estágio 0 que eu explico também na frente. Então, essa exposição óssea deve persistir por mais de 8 semanas. Então, eu tenho um paciente que usa medicamento ou usou medicamento. Eu tenho uma exposição óssea, essa exposição óssea é localizada em alguns dos ossos maxilares e a mandíbula é bastante atingida
ou digamos assim, e essa exposição ela não cicatriza, ela fica por mais de 8 semanas, ela não melhora, e se eu tento tratar de uma maneira convencional, ela aumenta. Isso é fortemente sugestivo. Excluir necessariamente a realização de radioterapia, um paciente que esteja em radioterapia de cabeça e pescoço, e que tenha, aqui não saiu, e que tenha metástase óssea, e essa metástase esteja localizada em face. Então, esses critérios aqui vão clinicamente nos ajudar a fazer o diagnóstico, então, de Mironge. Bom, algumas clínicas de Mironge, antes de nós entrar nos casos e antes de nós falar mais algumas coisas. Então, um osso que não cicatriza, um osso que necrose, um alvéolo que não cicatriza de uma maneira muito estranha para quem toma contato, a fístula extraoral, alvéolos secos, com supuração, com dor, de procedimentos muitas vezes simples. Procedimentos que num paciente normal, não doente, com paciente que não faça uso de medicação, não representa grandes pós-operatórios, coisas de dias e não de semanas, e se deixar o curso natural da doença sem intervenção, ela só progride. Bom, entrando então, em função do tempo, já é 8h37, entrando então na questão do estadiamento, tá? A gente vai colocar estadiamento, a literatura cita, alguns professores do Brasil citam, principalmente o grupo ali do Hospital Camargo, o Hospital da USP trabalha com esse conceito em São Paulo. Nós vamos falar em estágio 1, eu prefiro estágio 1. Então, no estágio 1, o osso necrótico exposto, sem dor e sem infecção. Esse é um caso nosso aqui, né? Onde eu tratei essa paciente de uma forma, e aí bagunça um pouco tudo que eu falei, essa paciente nunca usou bisfosfonatos, ela nunca usou nenhuma medicação de fatores de vasos, né, que suprima a formação de vasos. Essa paciente, ela usou corticoide por anos, por um problema de coluna. E depois de 5 anos usando, ela fez uma exposição óssea em placa milioideia, na região da mandíbula, na região ali de trígono, mais para a localização da lingual, aí, dessa zona. Então, ela faz essa exposição óssea, sem dor, sem infecção, e ela cursa isso, e ela chega no nosso atendimento por uma outra queixa, e ela diz, doutor, eu passo a língua há muito tempo e sinto um espinho na boca. Então, eu fui olhar e falei, olha, realmente, a senhora tem uma exposição óssea e tal. Comecei a fazer investigação, só corticoide, mas corticoide por muito tempo, e acabo, então, fazendo um estágio 1 de uma doença induzida por medicamento que não está relacionado ao bisfosfonato. É nesse sentido, às vezes, que eu leio aqueles primeiros artigos lá que tinham provavelmente uma outra intenção, queriam talvez proteger a questão do bisfosfonato, mas que o corticoide, o sistema imune, eles realmente eles têm função também nisso, mas não que o bisfosfonato não tenha, tá bem? E aí uma coisa muito importante no estágio 1, eu chamo de uma espécie de áurea ou névoa periostal, né? Os pacientes em estágio 1, vamos voltar aqui, ó. Esses pacientes, eles têm o osso necrótico exposto, sem dor e nem infecção. Mas há alguns pacientes que não têm exposição óssea nenhuma, eu vou falar isso na frente, só quero botar agora a foto, e tem essa névoa áurea ou reação periostal. O que é isso? Que negócio é esse e como é que eu trato isso? Isto é Mironge, mas não é estágio 1, porque estágio 1 é osso necrótico exposto, sem dor nem infecção. Estágio 1 é isso. Né? Aqui não tem exposição. O que é isso? Na frente eu falo. Mas gostaria que vocês guardassem a questão da história, a questão do custo-benefício, da discussão necessária que precisa acontecer entre odontologia, medicina e todas as áreas de saúde que trabalham com o paciente.
E o que é essa reação periostal? E logicamente, memorizando estágio 1. Vou dar uma acelerada em função do tempo. Estágio 2, o osso necrótico exposto, que é um paciente nosso também, paciente que usa zometa, câncer de pulmão, e que foi feita uma extração no consultório, no dentista dele, que tratou ele a vida toda, e ao extrair expôs, e o dentista curetou e a coisa piorou. Então, tem o osso necrótico exposto, o osso está exposto, evidência clínica de infecção, bastante dor, e na tomografia que a gente solicitou, você tem ausência de cicatrização dos alvéolos. E isso fica por semanas. Semanas, semanas, semanas. Como é que trata isso? E o estágio 3, o osso necrótico exposto, desculpe, aqui está sem dor, mas é com dor, tá? Aqui é com dor e infecção, tá? O osso necrótico exposto com dor e com infecção, tá? Eu vou repetir aqui, ó. Estágio 3, osso necrótico exposto com dor e com infecção. O osso necrótico exposto com dor e evidência clínica de infecção com um ou mais desses seguintes sinais. Além de ter o estágio 2, como aqui, ter a infecção, ter a dor, esse processo, ele evoluiu no seu curso natural da doença, e ele, então, consegue atingir a mandíbula, fazendo, muitas vezes, ou algumas vezes, a fratura da mandíbula, provoca fístulas intra- ou extra-oral. Extra-oral é mais característicos desse estágio, comunicações bucosinusais por invasão mesmo, da necrose, extensão para a borda inferior da mandíbula ou ramo e comunicação bucosinusal, como eu falei. Então, você tem a fístula, você tem, esse outro caso nosso aqui, você tem a invasão, e olha, isso aqui é muito importante, ó. Aonde está essa necrose? É a segunda coisa que eu quero falar para vocês. A gente falou da névoa ou reação periostal, e agora eu estou falando dessa confusão de necrose. Ela está aqui, será que ela está aqui? E aqui, ó, neste caso aqui, o outro caso nosso aqui, a necrose parece que está extremamente delimitada. Então, a gente vai entender sequestro como uma coisa boa e não sequestro como uma coisa ruim. E aí nós vamos interpretar o estadiamento. Nós vamos propor uma nova, não no sentido arrogante de eu propor isso. Isso não é da proposição da minha cabeça. A gente vai propor o que vários cirurgiões estão se dando conta e estão comunicando, estão realizando esses estudos, estão construindo, mas a gente vai entender sequestro como uma coisa de melhor prognóstico, estágio 3, ou qualquer sequestro como melhor prognóstico. Mas o sequestro, às vezes, acaba meio que se localizando para um estágio 3. E o não sequestro, a hiperdensidade óssea como algo de mau prognóstico. E a gente vai, então, talvez propor o estágio 3 seja dividido em 2 estágios. Subdivididos, como eu vou tentar mostrar ali. Então, aqui, ó, sequestro e essa hiperdensidade, e ao mesmo tempo essa hiperdensidade que, para quem é acostumado a ver imagem de boca, quem trabalha cirurgia, quem trabalha imagem, enfim, o profissional, tem algo que não é bom aqui, né? Então, isso e isso é bastante importante. E a AMS, American Association of Oral and Maxillofacial Surgeon, ela faz uma proposição que existe o estágio 0, onde não há evidência clínica de osso necrótico, esse osso ele não está visível, e eles teriam, então, visto como uma sondagem. Eu acho isso bem subjetivo e bem difícil de passar isso para todos os colegas, mas é isso que está sendo proposto. E não há sintomas, mas esse paciente pode ter edema, ele pode ter dor, mas não relacionado a causas odontológicas. Então, o estágio 0 seria classificado assim, só para complicar um pouco mais. E aí, o estágio 0, ele tem uma classificação, ele tem, muitas vezes, uma névoa ou reação periostal sem exposição óssea, talvez uma microfístula que, com uma sonda, você poderia chegar, e aí, com essa sondagem, com o exame de imagem, você poderia, então,
fazer o diagnóstico. Então, é um osso necrótico coberto por mucosa normal, dor, edema gengival, aumento de volume, ósseos não relacionados a problemas dentários, osteoescleroses, radiolucências perirradiculares, ausência de reparo de alvéolos. E aí nós temos um falso estágio zero. Eu recebi esse paciente essa semana e o colega me mandou, esse paciente é da cidade de Bagé, acho que é bem conhecida de todos aí no Brasil. Bagé é uma cidade tradicionalista, gaúcha, bem reconhecida pelo churrasco, pelo chimarrão. Só para descontrair um pouco. Bagé, então, você tem, e aí um paciente com dor, mas fazendo uso de isometa, mas com muita sugestão de um problema odontológico. E aí nem todo paciente que faz uso de isometa, ele vai fazer osteonecrose. Não é assim um destino, vamos dizer o seguinte. Claro que esse paciente a gente não deu totalmente como um falso estágio zero. Esse paciente vai ser encaminhado para nós e a gente vai fazer um exame, provavelmente uma tomografia, e vai investigar melhor, mas esse paciente pode... então, eu gostaria de deixar isso claro também. Muitas vezes, isso pode acontecer também. Nem todo caso é um caso de osteonecrose. Entrando já no tratamento, ele é desafiador e controverso. Eu acho que foi só o que eu falei bastante agora em desafio e coisas controversas, de névoa, reação periostal, de estágio 3 não ser bem assim. Como assim, Fogaça, não ser bem assim, né? Vem para uma aula falar isso, mas eu até o final pretendo explicar bem isso. Tratamentos adjuvantes em um momento de construção da evidência, então eu não considero eles, eu vou citá-los, mas não vou falar, porque eles estão no momento de construção. São vários casos clínicos, sequências de casos, dá certo na mão de um colega, mas não de outro. E o estadiamento, sim, o estadiamento como um guia de estruturar condutas, uma ferramenta importante na tomada de decisão. Quando irrigar, quando não irrigar, quando utilizar antibiótico, quando vou debridar, entender o prognóstico que representa o sequestro ou a sequestrectomia. Quando faço ressecção cirúrgica, quando é enxerto, quando é retalho, entendendo o retalho como o osso vascularizado. Quando isso? Então, o estadiamento, para mim, e para muitos cirurgiões que tratam isso com evidência, é o nosso mapa, é a nossa bússola hoje. A gente tem uma boa bússola? Não, mas é melhor que nenhuma. O objetivo do tratamento, eliminar a dor, tá? Eu acho que isso é algo que a gente pode, e talvez oncologistas eles falem de uma maneira melhor, porque nós temos na nossa realidade uma relação com a oncologia e a questão da dor do paciente, do tratamento paliativo, do conforto, da qualidade de vida. Isso toma uma dimensão muito além da face. Então, eliminar a dor é algo assim inquestionável. Então, a gente volta na discussão lá da medicação que paralisava a metástase óssea do câncer e tirava a dor do câncer, de quem tem câncer ósseo. Que acho que é importante a gente dar para quem ainda não se aprofundou, melhor dizendo, entender bem essa questão da dor no câncer. E aí a gente vai entender por que eliminar a dor também faz parte do tratamento da osteonecrose. Controlar a infecção do tecido mole e duro, estadiamento como forma de tomar a melhor decisão. Minimizar a progressão ou doença da necrose óssea, estadiamento como forma de tomar a melhor decisão. Repetindo, né? Mas sim, o estadiamento é um caminho. Objetivo, além disso, propiciar a reparação da mucosa. Se nós conseguir fazer isso, a gente leva esse paciente para um estágio zero, mesmo que a doença não esteja controlada totalmente ou curada. Viabilizar, quando possível, a reparação protética, isso entendido de uma maneira muito de qualidade de vida. A gente não está falando em implante, a gente não está falando em protocolos, não. A gente está falando em alguma forma de reabilitação, que pode ser, às vezes, até explantar algum dente, mas também visto de uma forma, será que dá nesse caso, será que não dá nesse caso? Mas implantes não. Então, a reabilitação protética, ela vai tentar visar a qualidade de vida. Isso precisa ser entendido, não sei se eu consigo falar em tão pouco tempo. Permitir que o paciente volte a se beneficiar da medicação sistêmica. Isso,
a maioria dos artigos que falam disso, que falam de osteonecrose da boca, dizem o custo-benefício precisa ser compreendido e precisa ser trabalhado. Por isso que o estadiamento vai ser importante e o critério de sucesso da osteonecrose ele vai ser um pouquinho diferente de tudo que é na cirurgia bucomaxilofacial. A cirurgia bucomaxilofacial, ela é acostumada a procedimentos que visam a um sucesso. Eu faço uma biópsia e eu tenho laudo, e isso é rápido. Eu faço uma cirurgia ortognática e eu resolvo um padrão facial, e isso é rápido. Eu opero e algumas horas depois isso está resolvido. A cirurgia do trauma, enfim. No tratamento da osteomielite por medicação ou mironge, o tempo ele é longo. E, às vezes, o sucesso pode ser um paciente, inclusive, com algum tipo de osso exposto, como eu vou mostrar nos casos. Bom, tratamento medicamentoso. Existem os bochechos antissépticos, tá? Os antibióticos, a teraparitide, que eu não vou falar muito, a pentoxifilina e tocoferol, que, na minha opinião, teraparitide, ela entra como adjuvante, pentoxifilina e tocoferol como adjuvante, esponja de gentamicina muito adjuvante, tá? Os não medicamentosos, ozônio médico adjuvante, oxigenoterapia hiperbárica, uma espécie de tratamento sistêmico não medicamentoso em que, em casos de exceção, em casos graves e de nível 3, de estadiamento 3, sem sequestrotomia, ele pode ser importante junto com tocoferol, mas numa situação bem específica eu explico também. Laser de baixa intensidade, adjuvante, terapia fotodinâmica, plasma rico em fibrina, adjuvante. Tratamento cirúrgico, sequestrectomias, desbridamento cirúrgico em campo aberto com sequestrectomias, ressecções cirúrgicas, reconstruções ósseas. Então, o tratamento ele vai, de uma certa forma, evoluir para que se comecem a compreender isso. E quando o próprio Roberto Marques define isso, ele vai nos criar algumas coisas que lá atrás também elas nos fizeram entender o estadiamento e nos colocaram de uma forma de tratar que hoje parece que alguma modificação está sendo feita. Então, ele incentivava, neste momento, e isso vale bastante, mas não 100% mais, pequenos procedimentos cirúrgicos, medidas conservadoras, procedimentos cirúrgicos que visassem a remoção de sequestros e grandes procedimentos cirúrgicos, não. Mas a gente entende que isso vale bastante, mas em algumas situações o procedimento cirúrgico maior, a remoção desse tecido em grande quantidade e o fechamento dessa ferida vão estar indicados, como a gente pretende mostrar agora. Então, a gente tem sempre essa dicotomia do conservador, do desdobramento, da farmacologia e das ressecções cirúrgicas. Num momento, chegou um ponto que eu entendi que essa dicotomia não existe entre o clínico e o cirúrgico em mironge. Em mironge existe algo que muitas vezes vai parecer cirúrgico e é conservador, e algo que certamente poderia parecer conservador, mas vai se beneficiar do cirúrgico. Esse é o xadrez que complica um pouco. Então, essa dicotomia, ela não existe. Então, a gente, quando faz o estágio ou estagiamento, a gente vai lá numa regra, como se a gente pudesse fazer essa regra. Então, a gente tem lá, estágio 1, irrigação diária com clorexidina 0,12%. Nós trabalhamos o gel de clorexidina, que é melhor que a irrigação. O controle clínico e radiográfico. Estágio 1, então tá, todo mundo que for estágio 1, com exposição, não vai funcionar assim. Não vai. Mas vai funcionar na grande maioria. Estágio 2, irrigação diária com clorexidina 0,12, antibiótico terapia prolongada, controle clínico e radiográfico. E estágio 3, ressecção cirúrgica, antibiótico terapia, tá? Antibiótico terapia e controle de dor e infecção. Tudo bem, vamos seguir. Então, alguns artigos começam a falar e a surgir, e eles começam a falar que tratamentos conservadores, em estágios iniciais, eles têm grande potencial de cura ou de controle,
E aí eles começam a falar, né, que isso vai ser bastante importante e que, então, tratamentos conservadores vai ser a decisão. Com certeza. Isso é importante. E a gente vai avaliando esse estudo aqui eu acho bastante importante, assim, no sentido de tentar deixar mais claro o que eu estou tentando falar com tão pouco tempo. Mas olha aqui, você tem casos de Mironge, 132 pacientes, 3 pacientes desistem, você tem 129 pacientes que vão entrar no estudo, e esses pacientes vão fazer enxaguatório, a cloricidina, o gel de cloricidina, vão usar antibiótico, um N de 71, e esse N de 71 faz enxaguamento antibiótico no N de 66, 15 ficam bons, 51 ficam pior. E aí você, com um artigo anterior, mas como assim? Então o tratamento conservador não é tão bom? E aí você tem aqui pacientes que removem, fazem a sequestrotomia, e com esse artigo eu começo a enxergar, junto com um grupo de cirurgiões, que quando eu tenho um sequestro bem formado, mesmo em estágio 3, eu posso ter, quando eu faço a remoção desse sequestro, um índice de melhora bastante alto. Então, em alguns casos, o conservador é bom. Em alguns casos, o cirúrgico é bom. Em alguns casos, o cirúrgico não é bom. Como é que se resolve isso? Então, vai se discutindo aqui a literatura. Eu vou passando. Que alguns falam que métodos conservadores são bons, outros falam que métodos cirúrgicos são bons e que em determinadas situações desse estadiamento uma decisão vai ajudar mais o paciente e outra talvez nem tanto. Causas de insucesso do que eu vou fazer. Persistência do osso necrótico, osso hiperdenso, pouco vascularizado sem sinais de sequestro. Isso aqui é uma coisa importante para nós discutir o final da aula. Tá? Exposição da mucosa, supuração precoce, progressão da doença. Então, você opera, fecha, aquele paciente fecha, 3, 4 semanas depois ele expõe de novo e supura, e a doença progride também é um critério de insucesso. A técnica que a gente trabalha para fechar essas lesões quando decide fazer cirurgicamente, a gente vai fazer a remoção dessa osteomielite como se fosse uma osteomielite clássica, aonde a gente vê visualmente, que é o método que a gente dispõe, a gente não tem outra forma de avaliar isso, a gente expõe e vai fazer o fechamento, então, dessa mucosa em dois planos. O slide parou de passar. Não tem mais slide. O que será que aconteceu aqui? Oi, Rodrigo. Está parado realmente para mim aqui. Parou, não passa mais. Tá bloqueado. Será que a gente recompartilha? Pode ser sim. Você pode. Como é que eu faço aqui? Como é que eu faço? Aí você vai só parar o compartilhamento da tela. Deixa eu até ver. Você quer ver? Parou? Parou. Tá, eu vou recompartilhar aqui, vamos rápido, porque o tempo está acabando, né? Não, mas fique tranquilo, não precisa de correr. Mas é pouca coisa agora. Só um pouquinho. Fique tranquilo, a aula está excelente, está todo mundo gostando, muita gente parabenizando, já temos perguntas aqui, tá certo? Lembrando a vocês aí, deixem um like também, se inscrevam no nosso canal, www.youtube.com/TV Dental News, tá certo? Dúvidas ou perguntas, 31 DDD 99283-0000. Lembrando a vocês que nós estamos ao vivo sempre às segundas-feiras, às 20 horas, no horário de Brasília, tá? E no nosso canal no YouTube, nós já temos várias aulas, são mais de 300 aulas, só de cara fera, igual o Antônio que está aqui, tá certo? Que vocês podem, e de várias áreas, não somente da cirurgia, mas das várias áreas do saber da odontologia, tá bom? Então vocês podem, caso queiram, acompanhar outras aulas lá também, que estão disponíveis no nosso canal, tá bom? Vamos ver aqui se abre. Aí você vai share, o senhor está no português, né? O meu está no inglês. Não compartilhar? Não tem problema. Vamos ver aqui. Estamos cumprimentando o pessoal que está aqui também, professor Braz Dulfo. Boa noite, parabéns, Rodrigo, pelo projeto Dental Learn. Parabéns, professor Fogaça, pela aula. Nós estamos aqui com a Neide Nassar, São Paulo. Obrigado, Neide.
André Falcão, boa noite. Aula muito esclarecedora. O André, que é de João Pessoa, grande João Pessoa, na Paraíba, belíssima cidade. Neide Nassar, aula bem explanada. Obrigado, Neide. Vamos ver o que está acontecendo. Se for o caso, Antônio, você pode sair e voltar de novo no mesmo link. Às vezes dá esse problema também, não tem problema. Nós vamos estar te esperando aqui. Então, o professor Antônio está lá, tá certo? Convidando vocês. Estamos aqui sempre ao vivo às 20 horas no horário de Brasília, às segundas-feiras, tá? Às vezes, quando não dá para fazer na segunda-feira, a gente faz as nossas lives nas quintas-feiras, às 20 horas no horário de Brasília, tá certo? Estamos aqui também com o Stefano Soares, de Fortaleza, Ceará. Vai enviando, já vai aproveitando aí, gente. Encaminhe as dúvidas ou perguntas que, porventura, vocês tenham. E depois eu falo. Voltamos com o Antônio aqui. Ele vai compartilhar novamente a tela dele. Isso acontece, viu, Antônio? Fica tranquilo, tá certo? Fique tranquilo aí que já... Estranho que sumiu. Sumiu mesmo. Quer ver? Estranho, né? Deixa às vezes eu te ajudar aqui, ó. Você vai lá em compartilhar. Vamos tentar por outra forma. Em vez de você clicar em slides, aí você vai em compartilhar, aí você vai share screen. Não sei se está share screen aí para você. Não, está slides. Slides. Não, tira o slides. Coloca... Não tem uma opção aí embaixo, share screen, compartilhar a tela? Não. Share screen, não. Compartilhar. Não? Vamos ver agora. Isso. Não. Chegou. Chegou aqui para mim. Chegou. Nós já estamos vendo o slide inicial seu. Mas vamos ver se ele não vai parar lá, né, Rodrigo? Vamos ver. Por enquanto está passando, tá? Nós estamos vendo os slides. Para quem está chegando agora, tá, gente? O professor já ministrou todos esses slides. Nós estamos acelerando porque a apresentação de slides travou lá na frente e aí a gente vai ver se a gente consegue passar esse slide que ele está querendo. A gente estava aqui, né? Estava aqui foi. Isso, passou. Aí. Não, e aí para. E aí para. Você estava aí. Mais. Interessante. Não sei o motivo pelo qual está acontecendo isso. Não sei o que está acontecendo. Porque, aqui, ó, slide 44, deixa eu ver aqui. Tenta passar ele, vamos ver se... Next slide. Não, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Porque aqui na minha apresentação passa. Deixa eu ver. Passa. Aí coloca ele. Isso que eu ia te pedir para você fazer. Isso. Volta lá minimiza essa tela. É porque agora você está compartilhando a sua tela, no seu computador. Aí você entra no PowerPoint lá embaixo. Não, aí não. É porque você saiu. Você vai fazer o que você estava fazendo antes, que é o compartilhamento da sua tela. O share screen. Share screen novamente. Não vai, muito estranho. Porque você conseguiu compartilhar sua tela do computador. Aquela que estava até com fundo infinito. Você está vendo a tela aí? Não, se eu colocar aqui, ó, eu vou ver o slide que está parado. Aquele que não está passando para frente. Entendeu? Tá. Nós temos que compartilhar na realidade. Você tem que compartilhar na realidade. Você vai lá em compartilhar, lá embaixo. Aí vai abrir as opções para você. Quais as opções tem para você? Slide, arquivo de vídeo e compartilhar tela. Só. Compartilhar tela. Aí você vai em compartilhar tela. Aí depois... Aí, compartilhar tela. Isso, você vai compartilhar a tela de novo. Tá. E agora? Aí ele vai te perguntar aí vai abrir uma janela perguntando se é a tela inteira, o que está te perguntando aí. Tela inteira, janela. Tela inteira. Você vai selecionar a tela inteira. Tá, botei tela inteira. Isso. Clica no centro dessa janela até eu compartilhar que está embaixo ficar azul. Botei no centro, tá, botei. Isso, aí o compartilhar vai ficar azul, não ficou azul? Já ficou. Aí eu apertei. Isso, pronto, beleza. Agora vamos lá devagar, peraí, senão, para não sair. Agora você vai clicar lá embaixo no PowerPoint seu. Lá embaixo no PowerPoint. Aí? Aqui? É aí. Não? Pronto. Tá vendo ou não? Tô vendo. Aí você vai clicar em ocultar aí nessa barra que está embaixo aí, ó. Para cima do PowerPoint, não? Aí, isso. Aqui? Isso, aí ocultar. E agora coloca no plano de tela cheia de apresentação. Melhorou? Tá vendo? Estamos vendo. Pronto. Que beleza. Deu certo, então. Deu certo.
Então, espera aí que já vamos seguir aqui para nós acabar. Aí, não, opa, não, volta. Esse aí que você parou. Mas eu continuo enxergando aqui. Tá vendo aqui? Nós estamos vendo. Ah, não, beleza. Então, aqui, rapidamente, eu passei a técnica, né? Basicamente, a técnica, onde a gente faz, então, esse fechamento em 2 planos. Ok. Então, aqui, já entrando nos casos, um estágio 0, o paciente usando risendronato há 8 anos, implante há 10 anos, e a gente vai, então, perceber, nesses casos, e é bastante importante, tá vendo, né, Rodrigo? Tá vendo, né? Pode ficar tranquilo. Bom, tá bem. A gente está vendo, então, a névoa, aquela névoa que eu falei. Olha só aqui. Tá, qualquer coisa no WhatsApp vocês me avisam. Tá, não, então, tá tudo ótimo, nós estamos vendo direitinho, né? Porque eu fico perfeito. Para não carregar muita transmissão, tá bom? Perfeito. Então, a gente percebe aqui um caso de estágio 1. A gente não tem exposição, a gente tem dor, a gente tem aumento de volume, e isso certamente poderia ser confundido com um problema odontológico. Que nem naquele slide que eu mostrei desse caso de Bagé, que o paciente tem o molar ali. E, na verdade, a gente considera aquilo como não sendo, esse caso é. E esse caso, então, vem... Isso aqui tem um colega nosso de São Paulo, o doutor André Caroli, ele que fala muito disso aqui, essa imagem aqui é cedida dele, onde a gente tem, então, essa névoa, e isso, então, caracteriza o estágio 1. Desculpem, o estágio 0. O estágio 1, esse é um caso nosso aqui, paciente com uso de betametasona, há 5 anos atrás, evolui, então, para um estágio 1, onde este paciente, nessa situação, sem dor, com uma quantidade de osso exposto, o que a gente vai fazer? A gente vai operar esse paciente? Não, a gente não vai operar esse paciente. Esse paciente ele vai receber enxágue de clorexidina ou gel, como a gente optou em fazer a questão do gel pelas características que tem o gel de clorexidina, e esse caso de estágio 1, ele vai evoluir como? Ele vai evoluir para um sequestro desse osso e ele vai soltar naturalmente, fazendo um sequestro pelo próprio organismo, e esse fechamento vai acontecer como a gente vê aqui, ó. Tá vendo? Como a gente vê aqui o fechamento. Uma coisa que nos deixa bastante preocupados com essa paciente. Esse alvéolo ainda tem sinais de não cicatrização, né? Então, esse paciente, ele está curado, a gente está publicando esse caso, inclusive, mas não está curado. Aqui, só para lembrar a questão da placa milioideia, uma espécie de sinal patognomônico. O paciente que evolui para essa exposição óssea nessa região em uso de medicamento, e nesse caso de betametasona, só para nos alertar que não é só a questão do bisfosfonato, esse paciente, então, faz Mironge, estágio 1, tratamento clorexidina, e evolui bem. Tanto que fecha, como a gente percebe aqui. Aqui numa foto melhor, né, a gente... Cirurgião, às vezes, não tem essa qualidade que tem o pessoal da dentística, a gente está tentando melhorar isso, eu peço desculpa pela foto, mas eu acredito que dê para ver que esse sequestro se deu, a gente não viu esse sequestro, o paciente retornou para a reconsulta e já estava fechado, então houve uma expulsão e um fechamento pelo próprio organismo. Ela teve Covid, ela não pôde vir por 2, 3 semanas, e com Covid, ela mesmo assim conseguiu evoluir bem. Aqui o estágio 2, paciente de uso de zometa de câncer de pulmão, onde a gente tem o sinal de infecção, como a gente falou. Aqui um paciente já em estágio 3, e agora eu gostaria, esse caso aqui é do Dr. André Caroli, a gente estava discutindo ontem, inclusive, eu quero que vocês percebam isso aqui, ó, onde a gente tem uma zona de necrose, ela é hiperdensa, você não tem limite, ela acaba aqui, onde é que ela acaba? Ela vem aqui, esse paciente não é um paciente cirúrgico. Então, eu tenho um paciente em estágio 3, o estadiamento me diz que estágio 3 é cirúrgico, o Roberto Marques, naquela publicação que a gente passou ali, fala que os pacientes, e é uma publicação mais antiga, né, lá do início, não se beneficiam de tratamento cirúrgico, porque na realidade dele, naquele momento, as pessoas estão tratando isso cirurgicamente porque acham que é osteomielite,
e está piorando. Então, naturalmente, ele diz, não, só um pouquinho, a gente precisa entender um pouco melhor disso. Mas, nesse caso, ele segue tendo total razão. Nesse caso, o tratamento, então, ele vai, né, evoluir aqui. O outro caso, ó, ele vai evoluir também na mesma coisa, estágio 3, mas aonde está essa necrose? Ela está aqui, ela está aqui, ela está aqui, onde é que ela está? E ele vai evoluir, então, para um tratamento não cirúrgico. Nós não vamos propor a ressecção disso aqui. Nós vamos propor, ó, paciente com CA de próstata, Zometa 4 anos, osteonecrose há 2 anos e 6 meses. Então, o que vai ser sucesso e fracasso nisso, em osteonecrose, em mironge? O cirurgião vai precisar mudar o seu tempo do que dá certo e do que não dá certo. Eu mudei o meu tempo. Então, paciente masculino, 67 anos, dentista, colega, CA de próstata, Zometa, 4 anos, osteonecrose há 2 anos e 6 meses. Pentoxifilina, que é um estimulador da vascularização e é um tratamento adjuvante. E aqui, de novo, a gente não está preconizando isso, em casos de exceção, a pentoxifilina, né? O André entendeu que precisaria, mas não necessariamente é ele, talvez, que a pentoxifilina que tenha dado sucesso, então fica como coadjuvante, eu não estou dizendo que isso é o que resolve, né? O tocoferol, que é mais coadjuvante ainda, vitamina, né? Antibiótico terapia, que eu acredito bastante nisso, eu acho que isso ajuda bastante. Oxigênio terapia hiperbárica, sim. E aí aqui ele está fechando, né? Ele está fechando uma lógica. Um estimulador da vascularização com fornecimento de oxigênio sob condições, né, hiperbáricas, antibiótico terapia e sequestrotomia. Eu vou tirar alguns pedaços e vou controlar esse paciente. 3 meses de pós-operatório. Olha como essa necrose ela é difusa. Não tem começo, não tem fim. 4 meses de pós-operatório, a reexposição ali, faz a sequestrotomia. Percebam o tempo de sucesso, o tempo das coisas. Um cirurgião mais, digamos assim, com um ímpeto maior, então vamos partir para uma ressecção, que isso não funcionou. Não é bem assim, não. Sequestrotomia, importante isso. Eu vou retornar aqui, tá? Tem toda a lógica aqui, nós estamos trabalhando estágio 1, estágio 2 aqui, tá? E a gente está num nível 3, a gente está misturando tudo isso. Por quê? Porque a gente tem um não sequestro. Esse nível de necrose, ele se espraia, num termo bem gaúcho, desculpem o termo, ele se espalha. Porque quando a gente começa a estudar, e aí os colegas têm que estudar qual é o papel daquele fármaco que inibe o fator endotelial do vaso, que não forma vaso num osso que é muito pobremente irrigado, onde a alveolar inferior tem um papel e a lingual, a bucal. A mandíbula é muito mal vascularizada num paciente que está usando um remédio que inibe o fator endotelial. Se a maxila necrosa, o que sobra para a mandíbula? Então, nesse sentido, não adianta sair fazendo a ressecção, mas o sequestro. Por quê? Porque o organismo vai, de alguma forma, tentando eliminar isso e, de alguma forma, ele vai tentando revascularizar e se tornar vivo de novo. 1 ano de pós-operatório do mesmo caso, vê que a evolução vai se dando, tá? Então, o tempo é importante. E, em compensação, um outro caso, onde você tem um sequestro muito bem definido, esse caso é nosso, você, então, tem a remoção cirúrgica indicada, o fechamento, como eu mostrei na técnica ali, de 2 planos, e, nesses casos, você tem, então, sucesso. Então, estágio 3, quando é que é cirúrgico? Quando eu tenho uma delimitação clara da doença. Quando não é cirúrgico? Quando eu tenho uma situação como essa. Então, não basta eu pegar o estadiamento e dizer estágio 3, necrose, exposição óssea, sinais claros de infecção, lesão que sai do osso alveolar e se localiza em base de mandíbula. Não é tão simples. Eu vou precisar entender critérios de imagem, vou ter que entender quais os medicamentos, qual a dose,
e, de uma certa forma, entender que tempo é bastante importante. Considerações finais, desculpe o tempo, desculpe aí a confusão de não saber usar tanto a plataforma. Então, é um desafio terapêutico, acho que eu falei isso a aula toda, não é novidade. Abordagem conservadora em estágios precoces, controle da doença, é extremamente importante, tá? Saber avaliar isso, saber ter essa paciência, minimizando os sintomas. Pacientes oncológicos avançados, qual é a expectativa de vida, qual é a qualidade de vida, o procedimento que eu vou fazer, uma grande ressecção num paciente que tem uma imagem não sugestiva disso, eu estou trazendo vantagem para esse paciente, qual é a qualidade que eu vou... A gente vai precisar falar de vida e morte, sobrevida, não adianta, isso faz parte de quem vai trabalhar com isso. Morbidade cirúrgica se sobrepõe aos benefícios, então eu não faço essa cirurgia. Tratamento cirúrgico visando a eliminação do osso necrótico com margem óssea sensata, mesmo com sequestro bem definido, eu preciso saber que eu preciso ir de uma forma mais sensata, porque o tempo de cura disso é muito grande. Não há cicatrização em semana, a cicatrização em meses, e às vezes conviver com uma exposição óssea, por mais que para um cirurgião bucomaxilofacial que começa a ver isso de uma forma inicial pareça fracasso, não é fracasso. E muitas vezes é como aquele caso da sequestrotomia e que foi evoluindo e 1 ano de pós-operatório o paciente estava melhor. Persistência de osso necrótico, osso hiperdenso pouco vascularizado sem sinais de sequestro, é sempre um sinal que desaconselha a cirurgia mais agressiva e maneiras mais conservadoras é a decisão melhor. Abordagem conservadora em estágios precoces, controle da doença, minimizando sintomas, pacientes oncológicos avançados, tá? Beleza. Tratamento cirúrgico visando a eliminação do osso necrótico, com margem óssea sensata, terapias adjuvantes locais, laser, ozônio, PRF, auxiliam no processo cicatricial, mas eles carecem de evidência. Não é possível que a gente possa sair fazendo isso com os pacientes como se fosse consolidado, não está consolidado. Tem azul de metileno, tem vários adjuvantes que estão sendo construídos à evidência. Nesse momento, é o estadiamento, o critério de imagem, a avaliação do paciente, o paciente no centro, a qualidade de vida, o custo-benefício e a droga que ele usa. Isso são as tomadas de decisões. Métodos complementares sistêmicos, como a pentoxifilina e a oxigenação hiperbárica, têm papel de exceção e podem funcionar, como mostra o caso do Dr. André Caroli, do hospital lá do AC Camargo de São Paulo. E eu proponho, no final, isso é um estudo que a gente está construindo, que esse estágio 3 ele deva ser dividido, então. Isso não existe na literatura, a gente começa a estudar, eu não proponho isso, eu estou estudando, ver se é viável a gente conseguir construir através de revisões sistemáticas ou de algum estudo clínico que dê para ser multicêntrico, porque precisa ser multicêntrico, não vai ser possível a gente fazer isso sozinho, porque precisa de um N, esse tem que ser multicêntrico, onde a gente, através de critérios de imagem, defina cirúrgico e não cirúrgico e consiga, de uma forma científica, finalizar esses desfechos e, com esses desfechos, poder propor, então, soluções. A literatura, gente, desculpe o tempo, muito obrigado pela oportunidade não de eu falar, mas de eu conseguir tentar passar isso para mais colegas que se dediquem a tratar isso, identifiquem isso nas suas cidades, entrem em contato, comecem a estudar e comecem a tratar, porque essa doença nova de 20 e poucos anos, ela tende a crescer. Eu não tenho tempo, senão eu poderia abrir outras aulas disso, mostrando que se usa cada vez mais medicamentos para coisas que nem sempre o custo-benefício vão se justificar e a gente pode ter um aumento dessa doença. Eu agradeço, era isso que eu tenho para falar, fico à disposição. Ô, Fogaça, na realidade, quem agradece somos nós, excelente. Deixa eu voltar a sua imagem para cá. Espera aí, só um minutinho aqui. A gente te vê em grande... Pronto, agora nós estamos vendo em grande quadro novamente. Várias perguntas aqui para você, vamos fazer algumas, tá, gente? Fogaça, inclusive, já disponibilizou o e-mail dele, então, por gentileza, se eu não fizer a sua pergunta, não fique brava ou bravo comigo, tá certo? Aí podem encaminhar também para o e-mail do Fogaça, que eu tenho certeza absoluta que ele vai responder a vocês. Obviamente, tenham paciência com ele também, né? Porque ele tem vários afazeres, a gente estava até em off aqui também, falando em relação a isso, às vezes essa correria da vida da gente, a gente não encontra um colega que está no andar acima ou abaixo da gente, fica aí semanas, até meses, sem encontrar.
não é? É verdade. Da correria, né, Fogaça? Mas parabéns mais uma vez. Respondo. Não, a gente sabe disso, né? Só ter um pouquinho de paciência que ele vai responder. Parabéns a você, viu, Fogaça? Excelente Rodrigo, obrigado. E a gente gosta de receber porque, de alguma forma, às vezes vem imagem e a gente começa a construir um pouco do tratamento disso com outros colegas. Seria um prazer. Com certeza. E estamos aqui também com o Gustavo Pinto, aula muito pertinente. Obrigado e parabéns aos envolvidos. Paulo Vitor Ponte tem uma pergunta que eu já vou fazer do Paulo, mas deixa eu pegar aqui o pessoal do WhatsApp e do Instagram, não, e do Telegram, que também estão te felicitando. Aqui no bate-papo do YouTube eu falei o nome de todo mundo. Vou falar o nome aqui de algumas pessoas que estão te abraçando e estão te parabenizando pela excelente aula. Então, Paulo José, Marcelo Gonçalves, Rafael Benevides, Andréa Lago, Jaime Fonseca, Paulo Adolfo Moraes. Estamos aqui também com o Alberto Soares, meu xará aqui, ó, Rodrigo Nascimento, Danilo Fulgêncio, Marcelo Pacheco, Roberto Liberato. Nós estamos aqui com a Caroline, cadê o nome dela aqui, gente? Caroline Nogueira, desculpa aí, Caroline. Yara Kimura. Estamos aqui também com o Sérgio Rodrigues, a Lúcia Campanella, a Laura Ferreira, o Carlos de Paula, a Tânia Feitosa, e por aí vai. Deixa eu pegar alguns nomes aqui no Telegram rapidamente, só para também não passar batido. Então tem o Júlio Arias, nós estamos aqui com o José Carlos Júnior, Jeová Dias, Olívia Silvia, Camila Araújo, Juliana Alves, Luiz Gustavo, Rade, acho que é isso. Qualquer coisa, desculpa aí, Luiz Gustavo. Márcio Piovani, Otaviano de Oliveira, estamos aqui com a Nina Lima, a Rebeca Fernandes, o Cláudio Santi, estamos aqui também com o Stefano Caetano e o João Gonçalves, também está aqui conosco, te parabenizando. Tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver, as perguntas estão aqui, não deu para falar o nome de todo mundo, mas sinta-se representado aí se eu não falei seu nome, tá legal? Tem muita gente aqui, não dá para falar o nome de todo mundo, eu não vou ficar aqui a noite toda, eu só falando nomes e tem perguntas. Então, nós estamos aqui com Daniel Braga. Boa noite, professor, excelente aula, muito obrigado. Fala aqui do Rio de Janeiro, capital, sou cirurgião dentista, gostaria... inclusive, você falou isso na conclusão. Tem 3 perguntas aqui, só que é cada um com uma terapia adjuvante aqui. Ele está querendo saber a sua experiência como terapia adjuvante desses casos, Daniel Braga, Rio de Janeiro, capital, com a utilização do ozônio. Você até citou aí no final da sua conclusão, mas não sei se você quer também acrescentar alguma coisa nesse tempo de perguntas que fica um pouco mais extenso. E como eu falei, na verdade, o ozônio ele é usado hoje no Brasil por um profissional que faz e tem bastante sucesso em várias outras coisas por ozônio. Mas a gente considera um tratamento ainda adjuvante. Eu, na minha experiência, não utilizo, mas não há uma posição de que isso não funcione. Até porque a questão do ozônio tem a água de ozônio, tem o óleo de ozônio, e quando a gente está na construção, porque essa doença ela tem 20 anos, mas ela é muito nova, a gente está na construção, a gente precisa construir a evidência de uma forma que ela possa ter desfechos, porque como a gente trabalha com doenças bastante sérias e com desfechos bastante desfavoráveis, inclusive com a morte. Uhum. Então, é entendido ainda como tratamento adjuvante e eu não teria uma experiência para falar sobre isso. A literatura fala alguma coisa, mas ela não há um consenso. Esse tratamento a nível internacional, vamos dizer assim, de uma evidência mais construída, ainda precisa ser construída. Não que não funcione, não que não seja bom, mas ainda não há esse consenso. Tereza Bom Tempo, de Formosa, Goiás, também está te parabenizando e está querendo saber a mesma coisa que você vai, basicamente, né? Mas vamos lá, vou colocar a pergunta dela aqui, que é em relação à mesma pergunta que foi feita pelo Daniel em relação ao ozônio, mas agora em relação ao laser. Também, a mesma coisa. O laser, ele tem bastante...
Historicamente, ele já tem bastante trabalho, mas, de uma forma geral, se você pegar internacionalmente os cirurgiões, ainda o estadiamento, a antibiótico terapia e a oxigenação hiperbárica e a pentoxifilina, ela, de alguma forma, em casos de exceção, parece que funciona. Mas o que eu quero te dizer? Aquele paciente melhorou usando o ozônio, usando o laser, usando a pentoxifilina, mas existia uma antibiótico terapia, foi sendo removido aqueles sequestros e, de alguma forma, o paciente melhora. Não que não funcione o laser me parece que ele constrói uma evidência melhor do que o próprio ozônio. Eu acho que existe muito mais gente trabalhando isso, mas não há, se a gente pegar os estudos clínicos, não há algo que eu possa oferecer para o paciente com segurança. A segurança que eu tenho, e aí entendo essa segurança de uma forma acadêmica e científica, de que eu consigo ter um desfecho pré-formado pelo que se estuda. E aí sim. E aí essas perguntas têm uma grande função, Rodrigo, porque, na verdade, nas apresentações, porque hoje falam-se com o pessoal do doutorado, eu me relaciono com o pessoal do doutorado, porque nós temos, como mesmo falou ali, o pessoal do PPJ, o professor Flávio Demar, com um doutorado bastante forte, né, no nível 6, bastante importante dentro da nossa escola, e eu sempre conversava com ele, com outros colegas, assim, de onde vem a melhor pergunta para a gente fazer um melhor trabalho? E ela está sendo feita hoje pelos colegas. Tá, mas o ozônio funciona, Fogaça, mas e o laser funciona? São as perguntas que precisam de respostas. E aí a evidência só é construída com isso. Eu acredito que a pesquisa só tem sentido se ela resolver problemas, senão não que tenha que ser só assim, não. Porque tem a pesquisa básica e aplicada, que às vezes parece que não tem nada a ver, e ela tem muito a ver, né? A própria internet surge um pouco disso. Mas a pesquisa que responde da pergunta pico, né, do método, ela é bem importante. Então, essas perguntas estão dadas, Rodrigues, elas precisam ser construídas. Certamente elas estão sendo construídas, mas o laser também, ele segue um método ainda não tão consolidado, mas mais consolidado que o óleo, não tenho dúvida. Sim. Do que o ozônio. Estamos aqui com mais uma pergunta da Silvana Cortes. Boa noite, professores. Parabéns, professor Antônio. Rodrigo, que bom ter voltado à programação. Espero que continue. Vamos continuar, viu, Silvana? Inclusive, lá no início eu falei, para quem, né, a gente tem uma audiência rotativa, nós estamos tendo o prazer e a honra de estar abrindo o ano de 2022 com o Antônio. Então, a primeira aula de 22 agora com o Antônio, tá certo? E espero que ele venha outras vezes aqui. Inclusive, ao longo da apresentação dele, ele falou toda a formação e todo o estudo que ele tem, e que 1 hora só é pouco, né, gente? Então, depois, Antônio, a gente já faça o convite ao vivo aqui para você, tá certo? Com certeza, é sempre um prazer, Rodrigo. Tá? O prazer é nosso e para você retornar aqui, tá bom? É sempre um prazer. A Silvana, viu, Silvana? Nós vamos continuar aí, estaremos juntos aí, sempre às segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília. Quando o palestrante não pode, na segunda-feira, às 20 horas de Brasília, a gente faz às quintas-feiras, às 20 horas. Então, a gente tem uma data, vamos dizer assim, coringa, que é a quinta-feira, porque tem muitos docentes que dão aula segunda-feira à noite, enfim, tem outros projetos, outras coisas, outros compromissos. Então, para quem não pode na segunda, os professores e professoras, né, que não podem na segunda-feira à noite, a gente deixa a quinta-feira à noite, mas a gente sempre divulga com antecedência, tá certo? Tá certo? Então, a Silvana está querendo saber o seguinte. Peraí, acho que ela falou. Salvador, Bahia. Silvana, então, ela parabeniza você, agradece a gente pela volta. Sou estudante de graduação em odontologia. Achei esse tema fascinante e bem desafiador, confesso, ela falando. Gostaria de saber, como estudante de graduação em odontologia, aí ela pede desculpa, eu até pedi desculpa não, tá, Silvana? Toda pergunta aqui é importante. Ela quer saber como é a relação entre o oncologista e o dentista. Existe algum... Peraí, deixa eu dar um resumido aqui. Ah, tá. Existe algum procedimento ou algo, alguma conversa seja feita em comum da paciente oncológica e o oncologista e o cirurgião dentista? No caso, o cirurgião bucomaxilofacial? Muito obrigado, boa noite. Silvana, eu posso te responder isso de duas formas. A minha realidade, onde eu tenho uma residência de cirurgia bucomaxilofacial, eu tenho também dentro da minha universidade uma residência em oncologia da odontologia, que
questões como a própria Mironge, que me parece que a residência de onco dentro da odontologia, me parece que com a Mironge ela abre um campo muito grande, e temos os oncologistas médicos com a nossa relação, que ela é muito boa no sentido do diálogo, mas da construção da questão da Mironge está sendo construída, mas tem um diálogo, porque essa doença é nova, muitos, e, por exemplo, ginecologistas também trabalham isso. E para muitos ginecologistas, por exemplo, a Mironge é algo que eu tenho uma aula aqui com a Associação Médica, que eles, assim, muitos colegas da ginecologia, do próprio hospital que eu trabalho, eles não acreditam que exista isso, né? Pô, mas existe mesmo e tal? Não, existe sim e tal. Então, nós temos uma residência hoje que a cirurgia de cabeça e pescoço médica faz a disciplina com a buco juntos, operam juntos, os preceptores da cabeça e pescoço operam com a buco, e eles conosco, dentro de outros procedimentos, como reconstruções de face e tal, que não é o objeto da aula. Mas a nível de Brasil, não. A nível de Brasil, falta muito diálogo entre o cirurgião dentista, tanto que eu começo a aula contando uma história, que foi onde eu entrei para tratar Mironge. Eu recebo um paciente que o meu colega, cirurgião buco, falou: eu operei esse paciente para tirar um dente, fogasse um premolar de maxila, esse paciente não fuma, não tem nada, e aí eu curetei e piorou. E aí esse paciente usava zometa, e o que era o zometa? O meu colega, o que é o alendronato? E a coisa começa, e nós estamos há 3 anos disso, né? Não quando a doença começou, nós estamos há 3 anos disso. Então esse diálogo tem que ser construído, e é por isso que a aula hoje eu falei que era isso que eu queria mais comunicar, além de tentar explicar essa coisa do estadiamento, que eu acho que complica, era dizer assim, temos que conversar, mas não só entre dentistas. Nós temos que conversar. Eu tenho agora com o pessoal da ginecologia, a gente vai conversar com eles, eles trabalham o alendronato, e isso, então, é bastante importante. Então, a nível de Brasil, não, acho que esse diálogo ainda não existe. É uma pena, precisa ser consolidado, extremamente importante para o bem dos nossos pacientes, né, da nossa gente, do nosso povo. Sueli Antunes, boa noite, está te cumprimentando. Neide Nassar, que maravilha que as aulas voltaram. Voltaram, Neide. Com tudo aí, estamos juntos. A Neide sempre conosco, obrigado, Neide. Paulo Ponte, os casos de MRONJ ocorrem necessariamente depois de algum ato cirúrgico ou em casos de estágio 0, por exemplo. Há algum ato cirúrgico realizado causando a necrose ou pode ocorrer sem cirurgia anterior? É o Paulo Exatamente. Ponte. Eu entendi bem a pergunta. Essa pergunta é do Paulo, de onde, Rodrigo? Ele não falou a cidade dele. Também. Mas essa pergunta dele, ela é importante. Seria uma sequência dessa palestra. Seria, se eu tivesse mais 1h30, seria o seguinte: o que fazer e o que não fazer, né? Eu cheguei a falar isso durante a apresentação, mas às vezes é muita informação, não fica dúvida. Tipo, não fazer implante, com certeza. Não fazer implante, obviamente. Aquilo que o Roberto Max ele fala lá atrás vale muito hoje, com algumas coisas que a gente entende e que mudou. Mas, por exemplo, a gente não pode fazer uma extração de dente num paciente que faça uso de medicação, não é bem assim. A gente pode fazer, só que, na verdade, a gente vai tentar, e esse é o grande diálogo, porque você viu que na apresentação a gente tem algo que não entende ainda, que é o tal do estágio 0. O estágio 0 não foi nada feito, e o paciente tem uma mironge ou uma osteonecrose induzida por medicamento ou relacionada com medicamento. E aí é que eu falei durante a apresentação que, por exemplo, a gente está falando ali do bisfosfonato, mas a gente tem outros grupos, os anticorpos monoclonais e os fármacos que impedem os fatores vasculares. Essa tua pergunta eu fiz para o próprio César Migliorati, que é o que descreve essa doença lá atrás, e ele também diz: pois é, Fogaça, estamos construindo. Porque qual é o papel, por exemplo, de uma droga que impede a formação vascular e faz essa necrose? E essa necrose, ela não é bacteriana, não tem a infecção da boca, mas o osso morre e aquilo, de alguma forma, sofre algum processo de morte celular, e aquilo se expande, porque você não está fazendo vaso, você está, de certa forma, morrendo pontualmente. O remédio está te controlando lá a formação de vaso no tumor,
mas a gente também está acabando com a tua célula. E aí, além de usar um remédio anti-vaso ou antifator endotelial, você está usando um que inibe a atividade osteoclástica. Então, não há mudança disso. Então, junta isso e você tem a formação de necrose. E aí você abre aquilo, nessa situação, você abre para curetar, você contamina aquela necrose com a bactéria da boca e você fecha. E aí você tem um estágio que vai evoluir para 3. Então, de uma certa forma, o que o Roberto Max fala na prevenção é válido. Antes de um paciente começar o zometa, esse é o diálogo que a gente está tentando construir. O ideal era ele fazer uma adequação bucal. Só que a gente sabe, por relatos de vários colegas clínicos, que os pacientes que fazem a adequação bucal e vão para o tratamento de câncer sofrem de depressão e abandonam o tratamento bucal, abandonam isso, e fazem também a doença em função da doença, entende? Então, de uma certa forma, a gente vai evitar grandes procedimentos cirúrgicos. Mas, por exemplo, temos uma cárie do molar, ok? Do 36. Essa pergunta é bem importante, Rodrigo, acho que é a que mais vale. Sim. A gente vai proceder ao tratamento endodôntico. Ah, mas não tem como manter a coroa. O que a gente faz como dentista, como odontólogo? Extrai. Só que nele não. A gente faz aquele canal e a gente sepulta aquele dente. Entende? É uma visão de um tratamento odontológico que muda. Ele visa muito mais a estabilidade e ganhar tempo do que necessariamente eu vou extrair e botar ali uma prótese, uma coroa. Aquilo que eu falei de reabilitar proteticamente não é necessariamente botar uma prótese. Na verdade, eu vou ter que achar alguma forma de dar uma função e que agrida o menos possível. Porque o trauma também é uma sequência, isso é muito falado pelo Dr. Hiroshi, ele faz parte da Universidade do Peru, de Lima. Ele é um dos que mais trabalha isso também, é uma das pessoas que eu também troco ideia com tudo que eu trabalho, e ele diz: o trauma é um grande problema. Então, é uma prótese que traumatiza, tudo é um problema, a doença periodontal é um problema. Então, se eu tenho se eu tenho um dente para extrair e não tem coroa, eu tento fazer e sepultar esse dente, mas eu não vou também remover o osso, recuperar espaço de osso, não, eu vou sepultar esse dente e vou acompanhar. Se isso evoluir, eu não vou extrair esse dente de saída, eu vou tratar como estágio 1, eu vou tentar entrar com antibiótico, e se necrosar esse osso, eu vou tentar fazer uma remoção lenta disso para ver se eu consigo controlar, porque o grande segredo em Mironge é ganhar tempo e controlar a doença, não é necessariamente a cura da doença, entende? E paralelo a isso, corre a doença, o câncer, ou enfim, que é a que mais, a gente falou mais dele, mas tem outros, que também vai dar uma expectativa de vida e de sobrevida desse paciente. E aí o custo-benefício. Então, é tudo isso que vai... Eu não sei se eu ajudei ele nessa pergunta, porque ela é a pergunta mais difícil de todas. Não, sei, com certeza. Mas você vai sempre tentar fazer assim, a menor agressão. Isso. De vez de extrair, faz a endo e sepulta se não tem coroa. Claro que se tem coroa, tu vai fazer a endo e vai tentar manter o dente, obviamente. Beleza. Mas você respondeu sim ao longo também da sua apresentação, você foi muito cuidadoso na condução daquilo que a gente percebe, né? Aquela questão da qualidade de vida, né? Você tem que, às vezes, a questão da qualidade, né? Com esse cuidado que se tem que ter, né? Essa especificidade desse paciente ou desses pacientes, né? Exatamente, Rodrigo. Só que, ao mesmo tempo, também colocando a visão do cirurgião, né? Dizendo, não, mas a gente tem um caminho, a gente não é só não fazer nada. Não é, a gente tem um caminho, a gente vai fazer. E quando o organismo sequestrar bem, ele está dizendo assim, ó, tira isso. E aí tu vai entrar com cirurgia forte, abrindo, removendo e fechando em 2 planos ali. Perfeito. Professora Eda, está aqui de novo. Parabéns, Fogaça, mais um estímulo e desafio para todos nós da odontologia. Obrigado, muito obrigado pela presença. Agradeço também a presença do Antônio. Vou passar a palavra para você, Antônio, para que você possa fazer suas considerações finais. Depois eu volto aqui para encerrar essa excelente noite de aprendizagem que todos nós tivemos no nosso Fogaça aqui. Não poderíamos, Fogaça, começamos bem demais 22. 22 promete, viu? Com essa apresentação, a gente já fica feliz. Por gentileza, suas considerações finais. Rodrigo, eu só tenho a agradecer, foi muito bom. Lamento se eu não respondi alguma pergunta de algum colega ou se deixei dúvida.
por favor, tem o meu e-mail, pode mandar o e-mail, eu respondo sem problema nenhum. E é um grande prazer poder difundir um pouco mais um assunto que começou para mim com um paciente e que a gente estuda e se interessa cada vez mais e, principalmente, quer tentar ajudar os outros colegas a entender o que é a mironge, o que é a osteomielite causada por alguns tipos de medicamentos e como ela é diferente da osteomielite clássica que foi descrita aí, principalmente por um autor como o Topazian, em 1997, a tradução dele para o português, um livro que inspirou muitos cirurgiões a tratar a osteomielite, mas que se a gente seguir o Topazian na mironge, a gente acaba muito mal. É um grande prazer e fico à disposição, Rodrigo, para quando precisar. É um grande prazer, eu gosto muito de falar sobre as coisas que a gente trabalha, mas mais no sentido de comunicar, não no sentido de ser cirurgião ou isso ou aquilo. Isso não me interessa. Se eu tive um dia, isso já passou. Na verdade, a gente quer poder conversar e é um prazer que pessoas do Rio, de todo o Brasil, eu pude conversar com elas e, de alguma maneira, elas levam um pouco de mim e eu fico com um pouco deles. É um prazer, Rodrigo. Prazer é todo nosso, sabe que você comunicou muito bem. Outra coisa também, sua didática é excelente. Parabéns, Fogaça. Muito obrigado, José, Rodrigo. Parabéns pela excelente aula. Um abraço às doutoras Edela e Tereza Márcia. Obrigado pela presença de vocês também. Agradecer mais uma vez o Fogaça. Agradecer a você, o web espectador e o web espectador que estiveram conosco na noite de hoje. Fazendo um convite para que na próxima segunda-feira, às 20 horas, no horário de Brasília, estaremos aqui mais uma vez ao vivo e a cores com mais outra fera, igual o Fogaça esteve aqui conosco hoje. Bom, forte abraço para todo mundo, em especial para o Fogaça. Beijo no coração de todos. Que Deus nos acompanhe aí nessa semana. Uma ótima semana para todos nós. Tchau, gente. Valeu. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.